Fátima insinua que José Armando adoeceu Branca. Ele tenta fugir da chata, mas Fátima exige que ele fique ali. Ela pergunta se ele não tem vergonha na cara, porque está fazendo Graziela sofrer. Ela acha que o casal vai superar essa crise. Graziela aparece bem na hora e Fátima tenta forçar os dois a fazerem as pazes. Florzinha conta para Firmino que Graziela vive atrás de Adrian. Ela percebe que está falando demais e pede discrição ao coveiro. Firmino só acha que Deus tem muitas surpresas para os seus. José Armando fala para Graziela que eles precisam conversar sério. Ela admite que o noivado está em crise, mas sugere que eles simplesmente voltem à capital. José Armando pergunta se ela o ama. Graziela confirma, sem emoção, lembrando que está destinada a ele desde pequena. José Armando insinua que ela não sente algo verdadeiro por ele e diz que entre eles falta amor e paixão. Graziela fica na defensiva e sugere que ele pare de buscar desculpas para cancelar o casamento. Ela exige se casar com ele. Ofélio fala para Rodolfo que já sabe onde Esmeralda mora. Ele revela que a camponesa foi ao cemitério. Ofélio conta para o patrão que José Armando visitou Lúcio Malaver. Ele confirma que, pelo menos hoje, José Armando não viu Esmeralda. José Armando vai ao quarto da mãe e pergunta o que ela tem. Branca comenta que está cansada e sem forças. José Armando se sente responsável pela situação. Branca então insinua que Esmeralda transtornou a família. José Armando a defende, esclarecendo que ele e a camponesa são um só. Esmeralda fala para Dominga que José Armando quer curar a cegueira dela. Dominga só acha que quem nasce cego morre cego e sugere que Esmeralda não se iluda. Branca pede para José Armando não ver mais Esmeralda. Ele descobre que está sendo vigiado pelo pai. Branca avisa que Rodolfo pode ser violento com Esmeralda. José Armando avisa que vai defender a amada. Branca afirma que não vai resistir a uma tragédia, mas ele confirma que não vai deixar seus sentimentos de lado, porque Esmeralda é a pessoa mais importante de sua vida agora. Dominga diz a Esmeralda que Lúcio já teria curado se a cegueira tivesse jeito. De repente, Lúcio entra na cabana, sem que elas percebam. Ele avisa que José Armando é um idiota por dar falsas esperanças. José Armando decide cavalgar. Ofélio segue na toca. Inácio pergunta quais são as intenções de Ofélio e não o deixa sair. Ofélio mostra uma faca para Inácio. Dionísio aparece e a confusão se instaura. Inácio tenta falar que Ofélio queria seguir José Armando. Dionísio exige que Ofélio não volte a mostrar sua faca para ninguém. Rodolfo pergunta o que houve. Dionísio fala para o patrão que Ofélio quis atacar Inácio. Inácio explica que Ofélio está seguindo José Armando. Rodolfo descobre que Inácio impediu Ofélio de alcançar José Armando e o demite na mesma hora. Lúcio insinua que Esmeralda vai correr um risco inútil ao fazer uma operação e exige que ela não dê ouvidos a José Armando. Ele exige que ela o visite diariamente e vá embora. Esmeralda fala para a parteira que não vai ligar para as palavras de Lúcio. Rodolfo deduz que José Armando saiu para ver Esmeralda. Ele segue pretendendo fazer uma loucura. Rodolfo acredita que Esmeralda é a filha bastarda do estrangeiro que esteve na cidade há anos. Branca sugere que o marido não seja tão duro. Ele fala para a esposa que José Armando visitou Lúcio e deduz que o filho e Esmeralda estão se encontrando na casa do doutor. Rodolfo decide tirar satisfações com Lúcio. José Armando e Esmeralda se encontram na gruta. Ele revela que visitou Lúcio novamente. Esmeralda comenta que o doutor tirou todas suas esperanças, mas José Armando avisa que não vai desistir e que quer levá-la à capital. Ela teme que Dominga não deixe. Ele diz que também pode levar Dominga. José Armando acha que Esmeralda vai acabar sendo aceita por sua família. Esmeralda sonha, dizendo que deseja que os sogros a tratem com carinho, pelo menos. José Armando garante que ela será vista como uma filha por Branca e Rodolfo. Branca reza. Crisanta sente pena da patroa. Branca fala para a empregada que José Armando defende Esmeralda com muito ímpeto. Crisanta sabe da verdade, né? E sugere que a patroa apoie essa relação, porque o amor deve ser vivido. Branca lembra que Esmeralda é inferior a José Armando. Crisanta recorda as origens de José Armando.
Branca diz que isso não importa, porque José Armando é como seu filho. Crisanta insinua que Esmeralda pode ter nascido cega, pois a mãe dela estava fraca e doente. Ela pergunta diretamente se a patroa amaria uma filha deficiente. Branca confirma que sim. Crisanta segue sugerindo que a patroa goste de Esmeralda. José Armando vai até a cabana e fala para Dominga que pretende levar a camponesa à capital. Dominga não gosta da ideia deles ficarem sozinhos. Ele a convida para ir junto, mas ela recusa. José Armando sugere que ela procure alguém que possa acompanhá-los. Branca ainda diz a Crisanta que sente apenas compaixão por Esmeralda. Crisanta comenta que Esmeralda é muito solitária e deseja que Rodolfo a aceite, mas Branca sabe que o marido é cruel e admite também que ele não amaria um filho deficiente. Crisanta rebate, dizendo que o patrão deve pensar na felicidade do mais velho. Branca reitera que Rodolfo não vai ceder. Crisanta, então, insinua que a união dos jovens seria a solução para tudo. Branca lembra que José Armando está comprometido com Graziella e deseja que ela não sofra. Crisanta explica que Graziella também pode se apaixonar depois e que deseja que José Armando e Esmeralda acabem se casando. Ela exige que Branca manipule Rodolfo. Dominga comenta com José Armando que Melésio é bobo e que Firmino não pode sair da cidade. Esmeralda pensa em Florzinha. Dominga acha que Dionísio não vai deixar a filha viajar. José Armando promete respeitar Esmeralda e garante que ela pode se curar. Dominga percebe que Esmeralda quer muito viajar e acaba deixando. José Armando avisa a Esmeralda que eles viajarão no dia seguinte mesmo. Adrian descobre que Inácio foi demitido. Dionísio diz que não pode questionar as razões do patrão. Adrian insinua que Inácio foi injustiçado. Dionísio manda o filho cuidar da própria vida. Adrian reclama do pai só saber abaixar a cabeça para os patrões. Dionísio explica que Rodolfo tem que ser obedecido sempre. José Armando fala para Branca que vai à capital, mas promete voltar logo. Ele diz que deseja falar com Rodolfo. Branca pede para o filho manter a paciência e ser carinhoso. Em seguida, José Armando vê Crisanta e pede para ela arrumar sua mala. Fátima pergunta o que ele vai fazer na capital. José Armando inventa que precisa de uns livros para estudar. A megera deseja que Graziella o acompanhe, mas ele não permite. Ofélio conta para Rodolfo que não conseguiu seguir José Armando. O fazendeiro explica que foi ele quem colocou Inácio na rua, por impedi-lo. Ofélio já se oferece para ficar com o cargo do peão. Rodolfo diz que ele ainda vai ter que vigiar José Armando. José Armando entra no escritório e Ofélio se retira. Fátima fala para Graziella que a viagem de José Armando está muito estranha. A Patricinha pensa em Adrian e não tá nem aí para isso. Fátima percebe que Graziella tá cagando para essa situação. Graziella insinua que José Armando não vai fazê-la feliz. Fátima então avisa que elas irão com José Armando para a capital. Graziella se recusa a viajar, mas Fátima avisa que ela vai sozinha com ele. Esmeralda pensa em José Armando. Rodolfo pergunta o que Branca acha sobre essa viagem. Ela mente dizendo que acha que o filho só quer estudar. O fazendeiro insinua que Branca sempre encobre o primogênito. Ela diz que já está bastante angustiada e exige que ele não a atormente. Rodolfo volta a falar que só Graziella pode ser sua nora. Graziella chora, relembrando o conselho de Florzinha sobre ser esposa de peão. Crisanta pergunta o que ela tem. Graziella decide desabafar. Ela fala para Crisanta que não gosta mais de José Armando e que ama Adrian. Crisanta fica passada em Cristo, achando que Graziella também enlouqueceu, mas a Patricinha diz que não pode negar seus sentimentos. Ela conta para Crisanta que Adrian já a beijou. Ela admite que começou a briga, pois foi ela quem bateu nele com o chicote. Graziella comenta que o beijo foi uma grande revelação. Adrian também pensa nela. Crisanta anuncia que esse romance seria impossível. Graziella diz que Adrian a leva às nuvens e admite que ninguém aprovaria a relação. Ela pede para Crisanta ficar calada sobre isso. Crisanta sugere que ela ponha um ponto final nessa relação, mas Graziella diz que não quer ficar longe do amado. Ela pensa em voz alta, talvez devesse casar com José Armando para esquecer o peão. Graziella insinua que José Armando também está apaixonado por outra. Ela garante que seria infeliz junto com José Armando, Esmeralda e Adrian. Ela reclama que Fátima só liga para a fortuna da família e diz que gostaria de abrir mão do dinheiro para amar quem quisesse. Crisanta percebe que o novo amor de Graziella pode ajudá-la a reparar a injustiça que cometeu com Esmeralda. Ela vai ao quarto de José Armando.
Crisanta deduz que ele não vai à capital para estudar. Ele confirma e conta que vai tentar curar Esmeralda. Crisanta morre de felicidade. Ele diz que está cheio de esperanças. Ela avisa que vai fazer várias promessas para que Esmeralda enxergue. José Armando percebe que Crisanta está com uma emoção por demais. Ela desconversa, dizendo apenas que uma moça bonita e jovem não pode ficar sem enxergar. Ele agradece o apoio dela. No dia seguinte, Florzinha visita a Esmeralda e descobre que a amiga vai viajar. Esmeralda comenta que não dormiu de tanta ansiedade. Dominga diz que a capital é enorme. Esmeralda teme que José Armando desista da viagem, lembrando que os sogros não gostam dela. Dominga sugere que ela não se preocupe com nada. Esmeralda anuncia que José Armando quer que ela seja tratada como filha dos fazendeiros. Dominga diz que acha que Esmeralda vai cumprir seu destino e voltará para o lugar do qual ela nunca deveria ter saído. Rodolfo pede para o filho dirigir com cuidado. José Armando se despede de todos. No último segundo, Fátima aparece com uma mala e avisa que vai acompanhar José Armando. José Armando não sabe como dispensar Fátima. Fátima anuncia que tem compromissos na capital, como ir ao salão de beleza e ao banco, e tenta forçar sua viagem. José Armando fica sem palavras. Florzinha ajuda Esmeralda a arrumar seus pertences. A camponesa afirma confiar plenamente em José Armando. José Armando fala para Fátima que vai direto para a universidade e que ela não poderá acompanhá-lo. José Armando obriga Fátima a continuar na fazenda. Em seguida, ele dá adeus para Graziela e ela o beija. Melésio comenta que Esmeralda parece uma moça fina. Dominga concorda. Esmeralda explica para Melésio que vai à capital, mas que voltará logo. Ele diz que também quer viajar. Dominga lembra que ele está mal da cabeça. Melésio então pede para Esmeralda trazer um presente para ele. Florzinha conta para Melésio que Esmeralda será examinada por um oftalmologista e vai embora. Dominga começa a ficar nervosa, insinuando que não sabe se fez bem ao deixar Esmeralda viajar. Melésio, focado no dele, pede doces. Esmeralda diz para Dominga que está esperançosa com a cura. Mas Dominga teme que algo ruim aconteça com a camponesa na cidade grande. José Armando chega na cabana para buscá-la. É aí que Dominga muda o discurso. Ela esclarece que Esmeralda está sob seus cuidados e insinua que ela não pode andar sozinha por aí com um homem. Dominga cancela a viagem e Esmeralda fica pálida. José Armando relembra que Dominga já tinha dado seu consentimento. Dominga insinua que os jovens podem cair em tentação e sugere que José Armando aceite a deficiência de Esmeralda como ela é. José Armando avisa que tem fé em Deus e na ciência. Convencida, Dominga muda de ideia de novo e permite a viagem. Melésio pula de alegria, comentando que agora terá seus doces e chocolates. Fátima garante para Graziela que essa viagem é muito suspeita. Graziela acha que a mãe está fantasiando e provoca, dizendo que Fátima que parece a noiva de José Armando. Fátima esclarece que tem experiência e sugere que a filha finja que não sabe de nada e chore caso José Armando opte pelo término. A Patricinha comenta que Esmeralda é muito bonitona. Fátima rebate, esclarecendo que Graziela não pode perder para Esmeralda. A bruxa deseja destruir Esmeralda com a ajuda de Rodolfo. Esmeralda e José Armando seguem viagem. Ele garante que ela será feliz. Rodolfo aborda Graziela e diz que deseja marcar logo a data do casório. Adrian escuta tudo. Em seguida, ele pergunta se Graziela vai aceitar o casamento. Graziela teme ser vista em público com ele. Adrian avisa que vai invadir o quarto de Graziela à noite. Ela comenta que o amor deles é uma loucura. Adrian explica que sabe que Graziela também o ama, mas ela diz que não pode ser dele e confirma que vai se casar. Adrian insinua que a Patricinha vai descobrir algo importante, que vai romper o compromisso dela.